E aí, galera do oitavo ano, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade à nossa aula e agora veremos o desenvolvimento tecnológico e a mudança nas relações de trabalho, tá certo? Bom, pessoal, um dos fatores principais para o desenvolvimento do processo revolucionário industrial, com certeza, é o desenvolvimento tecnológico. Esse vai ser um período de várias inovações e transformações, podendo destacar, por exemplo, o uso do vapor como fonte de energia para as máquinas. E aí vai ocorrer a substituição da força hidráulica, que é aquela energia gerada através da circulação das águas, da força eólica, que é aquela energia obtida através do vento, aqueles moinhos de vento. Vocês podem pesquisar imagens aí antigas, quer dizer, vou botar as imagens aqui também, né? A força animal e a força humana. Com o desenvolvimento das máquinas modernas, vai haver também a substituição do trabalho artesanal. O trabalho artesanal é aquele trabalho que precisa de muitas mãos, e isso para o grande empresário, para o burguês, não vai gerar muito lucro. Quanto mais pessoas estiverem trabalhando para mim, mais eu vou ter que pagar essas pessoas. Então, com as máquinas modernas, vai haver a substituição do trabalho artesanal. E esse trabalho vai ficar mais rápido com as máquinas. Vai ficar mais fácil a produção dos materiais que as máquinas e as fábricas produziam, né? E o carvão e o ferro vai ser o carvão mineral, né, gente? E o ferro vai ser a matéria-prima principal para a fonte de energia, por exemplo, das máquinas. Indo para o zoom de vocês, veremos que temos aí a imagem de James Watt. Sabe quem foi James Watt? Ele foi o responsável pela criação da máquina a vapor, pelo desenvolvimento da máquina a vapor. E ele foi homenageado em 1960, se eu não me engano, pelo Sistema Internacional de Unidades. Já ouviu falar em watts, né? Watts ou volts. E pronto, essas são as unidades de medidas de diversas fontes de energias. O watts, por exemplo, se eu não me engano, é o que mede a energia de casa, né? Quantos quilowatts você gastou de energia? Já ouviu falar nisso, né? Pronto. Agora vamos para o Interligando Saberes. Vou explicar de uma forma rápida e fácil de ser entendido. Com a mineração do ferro e do carvão, juntando a metalurgia, vai acontecer o processo de fundição. O processo de fundição na metalurgia é quando há uma temperatura, a gente coloca o ferro a uma temperatura e esse ferro vai entrar para o estado sólido. Está aí na imagem para vocês verem. Pronto. Com esse processo em grande quantidade, isso se tornou fundamental para o desenvolvimento da indústria na Inglaterra. Com a retirada das impurezas do ferro, vai ocorrer o desenvolvimento do aço, que é aquele metal difícil de ser quebrado, difícil de ser amassado. Esse desenvolvimento vai ocorrer no século XIX. Com a utilização do ferro nas indústrias, vai ocorrer também o desenvolvimento do sistema ferroviário, os trens, por exemplo. Porque para construir aquela linha de ferro, já está dizendo o nome, né? Aquela linha de ferro vai precisar de uma grande quantidade de fundição, de uma grande quantidade de produção de ferro, exatamente para o sistema ferroviário. Outro setor que vai ser beneficiado com a produção do ferro é a indústria têxtil. Sabe por que a indústria têxtil foi desenvolvida primeiramente na Inglaterra? Porque já era uma tradição desde o fim da Idade Média na produção de tecidos de lã, por exemplo, em ambientes domésticos. Essa era uma forma que os camponeses tinham de ganhar uma renda extra. Os camponeses, para quem não sabe, muitos deles eram os pobres, os antigos servos no sistema feudal. Esse trabalho doméstico na produção de
de tecidos eram realizados por mulheres e crianças. A economia era praticamente agrária, os camponeses dependiam da terra. Com aquela lei que vai tirar o direito deles de habitarem na terra comunal, por exemplo, eles vão ter que deixar o campo e vão ter que ir para as cidades. Esse processo nas construções das fábricas vai ser mais ou menos assim. O camponês que já produzia esses tecidos, muitos deles vão acumular o capital, vão acumular o dinheiro. Com a acumulação do dinheiro, eles vão ter dinheiro para comprar materiais para construir algumas máquinas. E essas máquinas vão facilitar mais ainda a vida deles. Muitos dos camponeses não vai ter dinheiro para comprar esses materiais. E aí esses camponeses que produziam os tecidos de forma artesanal não vão poder competir com o camponês, por exemplo, que conseguiu adquirir uma máquina, com o grande empresário que conseguiu adquirir uma máquina. Porque o processo artesanal ele demorava muito, enquanto o processo das máquinas modernas era mais rápido e era mais prático para eles produzirem esses materiais, esses tecidos, essas roupas. E ficava mais fácil para eles venderem os tecidos, porque era feito de uma forma mais rápida, enquanto no processo artesanal era uma forma muito difícil, era uma forma demorada. Isso fazia com que os camponeses perdiam nessa corrida aí econômica. E muitos desses camponeses que não tinham como competir com o grande empresário iam para a cidade, e lá na cidade ele ia trabalhar nessas fábricas. E as relações no trabalho era de bastante dificuldade. O trabalhador recebia um salário muito baixo para a quantidade de horas que eles trabalhavam. Aí o que é que acontece? O trabalhador ele vai participar muito pouco na produção dos tecidos, por exemplo, porque quem faz quase todo o trabalho são as máquinas. Então ele não vai ter controle sobre a produção do tecido, por exemplo. Então, se ele não vai ter controle, ele não vai ter o lucro. E o grande empresário vai estar lá por trás dele, ganhando muito dinheiro, acumulando capital e explorando o trabalhador. O trabalhador vai trabalhar muito, porque a máquina precisa do ser humano, né? Para ela funcionar. Então, esse trabalhador vai trabalhar muito e vai ganhar pouco. Essas são as relações de trabalho com a indústria têxtil, por exemplo, e com a Revolução Industrial. Que antigamente trabalhos que eram feitos em casa, agora vão estar direcionados às fábricas. E as fábricas têm donos, né? E não vai ser os camponeses que serão os donos dessas fábricas. Então eles vão ser os proletariados. Proletariado, para quem não sabe, é o trabalhador. Eles vão ser os operários e vão ganhar muito pouco com o trabalho que eles desenvolvem na produção têxtil da indústria têxtil. Não entendi nada que eu falei, mas tudo bem, está aí para vocês entenderem. As mudanças no setor produtivo e nas relações de trabalho vai fazer com que ocorra uma revolução social na história do mundo, porque o mundo vai ser dividido entre o empresário e o trabalhador. Não existe mais aquelas classes sociais da antiguidade. Por exemplo, no feudalismo era o clero, a nobreza e os servos. Não vai existir mais essas classes sociais. Agora vai ser empresário, burguês e proletariado, trabalhador. Isso vai ocorrer com a Revolução Industrial. E com as relações de trabalho vai ocorrer essa transformação social e econômica na história do mundo. Essa foi a nossa videoaula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E na próxima aula iremos dar continuidade ao nosso conteúdo. Até mais!